Tá, pode falar aí, vamos continuar que agora que eu lembrei, estamos gravando aqui, tá? Tá. A questão do estatuto, né, que a gente fez de uma entidade sem fins lucrativos, a gente, coincidentemente, o número de cargos que a gente tem aí é 20, né? E é exatamente o que a lei das cooperativas exige. Uma cooperativa válida, ela tem que ter 20 cooperados, pessoas físicas, né? Então, se a gente achar que, no lugar de ONG, uma cooperativa seja o melhor modelo jurídico a ser adotado, também é uma possibilidade. Eu até mandei uma mensagem para o Luiz Humberto, que é da Dental Uni. Ele é vice-presidente lá da Associação Comercial do Paraná, está no Conselho Superior, mas ele não me deu retorno. Mas, num primeiro momento, eu acho que, como ONG, né, como entidade sem fins lucrativos, eu acho que é o melhor. Mas nada impede de depois também de criar uma cooperativa. Mas a rede CNM pode se cadastrar, ou, assim, ficar como ONG mesmo tendo 11%? Em que sentido 11%? O 11% da renda que vai para cada colaborador, das nanoredes, que nem você estava falando. Ah, sim, é uma entidade sem fins lucrativos, muito embora não tenha essa finalidade de ganhar dinheiro, Uhum. ela recebe esses 11% para manter as suas atividades, né? Ah, tá. Não Sim, tem nenhum impedimento. O que não pode é distribuir eventual superávit, né, desses 11% para seus membros. entendi. Tá, aqui estão os respectivos cargos. Bom, basicamente eu vejo que uma questão, por mim aqui tá ok, tá? O restante lá eu li, difícil eu conseguir identificar aqui alguma. Eu acho que ele tem que funcionar agora. Alguém, o Edu tá aí, Edu? Oi, bom dia, bom Tudo dia. Bom dia, bem? Edu. Bom dia. Você tem alguma observação para o estatuto aqui? Não, cara, desculpa, eu não consegui ler por completo, tá? Então, eu não quero emitir nenhum parecer agora a respeito. Vamos considerar o seguinte, então. Vamos jogar aqui mais uma vez. O que que vocês acham da gente jogar isso aqui para semana que vem? Pode ser? Tá? Mais uma vez. Ok, aí nós vamos então também jogar isso aqui mais uma vez para cá, tá? Eu vou fazer um pedido para vocês sobre essa análise. Tá. Para mim, na minha cabeça, né, já pensando em escalarmos a rede CNM, a gente tem que ter, então, a ONG, né, que vai ser a licenciadora das marcas e vai ter todo o time forte, né, que está aí nas vice-presidências e diretorias, à disposição das nanoredes, né? Então, por Tá. acaso, a gente começou por uma nanorede, né, que está no meu nome, é 100% minha, né? Mas que Uhum. o objetivo é que a gente tenha a garantia de que todos participaram co-criando produtos, marca e tal. Pensem na possibilidade de a gente ter na própria ONG, no meu lugar de CEO, de presidente lá, ter uma outra pessoa presidindo, que não eu. E eu fico na nanorede licenciada pela ONG. Enfim, só para Peraí, pensar. peraí. Me ajuda, É, repete, não, porque eu não entendi o raciocínio. eu também perdi um pouco o caminho aí. Tá bom. O modelo de negócio de expansão da rede CNM é que nós tenhamos nanoredes. Certo? Nanoredes que Fábio Ban, lá em Londrina, ou alguma outra pessoa que esteja querendo sair do mundo corporativo, né, que tem um puta networking, ele vai ter o direito de ser o líder de uma nanorede. Então, a vantagem é que, diferentemente de uma franquia, em que você tem que pagar um monte de dinheiro e está super engessado, você tem a possibilidade de cocriar coisas e tal. Mas você tem essa necessidade de pagar pelo menos 11% para ONG CNM, para rede CNM sem fins lucrativos, tá? Ah, ela É, tem que gerar receita. Os onze tem por que cento gerar é a receita. receita da ONG. Tá. Então, a ONG, ela gera receita por esses 11% e por esses licenciamentos também.
E ela pode também fazer os próprios produtos funcionarem no CNPJ dela. Ela pode lançar um Blu-ray, um Blueboard, um Blueland, ganhando dinheiro também, né? Pode competir com o seu licenciado, vamos assim dizer. Mas aí, olhando do ponto de vista de modelagem, para que a gente tenha essa nossa governança já testada na prática, eu me disponho a não ser o CEO dessa ONG e ser apenas o licenciado, entendeu? O licenciado que possa ter essa relação de licenciado, licenciador, né, com a ONG CNM. Tá, mas aí você seria um licenciado, como é que seria esse licenciamento? Quer dizer, Eu queria entender também. você seria o Monroe, empresa Monroe, licenciado. Exatamente. Da forma como hoje já está feito. Eu tenho uma pessoa jurídica chamada Rede CNM, que daí abriu uma subsidiária lá na Espanha também, Rede CNM. Eu já tenho isso. Bom, Eduardo, você quer dar sua posição primeiro? Eu não sei, cara. Fiquei bem na dúvida agora, cara. Fiquei bem na dúvida agora. Eu acho, Monroy, sim, é uma possibilidade, mas eu acho que à medida que a rede como corporação e como funcionamento amadurecer um pouco mais, entendeu? Tá? Eu acho que agora talvez desse uma parada, não sei. Eu acho que sim, é uma possibilidade, talvez até alguma coisa de estatuto, sabe? De que alguém de uma nanorede venha a ser o CEO da ONG por um tempo, por um mandato, alguma coisa assim. Podia ficar aberta essa possibilidade, mas eu acho que agora, no início, não é o momento, tá? Entendi. Assim que eu vejo. Com base no que eu entendi, né, eu estou de acordo com o Edu, tá? Penso que a gente primeiro precisa operar, precisa fazer Sim. acontecer. A partir do momento que a gente começar a ter giro, movimentação, a gente pode considerar isso como um próximo passo de expansão. Mas agora não é um momento de expansão, né? É um momento de iniciação, de Exatamente. penetração no mercado. Então, acho que a rede CNM como ONG, ela precisa se inserir ao mercado. Né? E você é o nome, você é o cara. Então, a sua representatividade como CEO da rede, como uma ONG que de fato está funcionando, que está atraindo gente, que está gerando negócios, eu acho que isso vai ser a validação de se pensar nas redes em si, da expansão de nanoredes. Mas no momento a gente precisa amadurecer a operação aqui. Beleza. Milena? Beleza, eu concordo. Bom, então o estatuto, eu vou só voltar a compartilhar a nossa tela aqui, porque eu estava falando com vocês sem a tela compartilhada. Então, mais uma vez, estamos aqui nessa programação aqui de julho, constando que para a governança nós precisamos do estatuto, que ela é a base fundamental, né? É a documentação formal da existência da rede CNM. Agora, não mais em nome do Monroe, mas em relação à sua própria identidade. A partir daí, eu ajusto, então, todos os códigos de ética, regimento interno, manual, só reforçando, então, o código de ética é a parte de valores, visão de mundo, né, que nós entendemos que o estatuto deve existir, o regimento é como nós vamos estruturar a organização disso, né, quem é quem, para onde vai, para que o código de ética possa ser aplicado no dia a dia, e o manual é o procedimento operacional mesmo, como que nós, como conselho, ou diretoria, talvez a gente possa repensar a ideia do conselho e só manter diretoria. O que vocês acham a respeito disso, a propósito? O que você diz, Monroe? Será que vamos dar um passo atrás em termos de conselho, né? Que assim, ó, qual que é a diferença na minha visão técnica aqui? A diretoria, ela tem a visão estratégica mais de curto prazo, tá? É mais executiva. Então, estamos falando aí que seja de um período de um ano, tá? Eu entendo que o conselho ele já enxerga um período mais de longo prazo, 5, 10 anos, né? Então, são esferas de discussões estratégicas diferentes, né? Nós enxergarmos como que nós vamos caminhar para estarmos perenes daqui
para 2030, por exemplo, que pode ser um plano macro, entendendo o que nós precisamos atingir de 2030 para 2020, final de 2026, por exemplo, e a diretoria já tem a visão estratégica de atender a essa visão de longo prazo dentro desses períodos mais curtos de um ano, por exemplo, tá? Então, como que você, Edu, você que também tem a bagagem nessa área aí, como que você acha? Será que valeria a pena a gente recuar, né, não considerar tecnicamente essa visão de conselho e focar no curto prazo com uma diretoria executiva, que é basicamente o que a gente vem fazendo, né? O que vocês dizem a respeito disso? Fábio, assim, ó, na minha visão agora, tá? Eu acho que em termos de foco e de atuação, a gente tem que ter esse papel, tá? Para poder fazer as coisas realmente caminharem, gerar receita e tudo mais, né? E aí, num novo ponto, sei lá, daqui a 12 meses ou no começo do ano que vem, aí sim, esse papel mais de conselho, tá? Uhum. Mas não que para isso tá, a gente precise mudar regimento ou essas coisas, entende? Não, vai ficar um pouco distorcido em termos de papel barra função barra o que está escrito, mas eu acho que tem que ser assim. Tá, Qual a então, opinião de vocês? eu não entendi, mas assim como... Esse papel mais de diretoria, foco num prazo um pouco menor, é o que a gente tem que exercer agora. Esse é o ponto. Perfeito. Para daí depois ter conselho e CEO externo. Exato. Para expansão. E até participando do conselho, os eventuais licenciados, né? Que possam participar daí. Uhum. Então tá. Então Isso aí. denominaremos agora, por uma questão mais de comunicação, que nós vamos então assumir a parte de diretoria, né? Isso. Dissolvemos essa parte da ideia do conselho no momento e trabalhamos a diretoria. De qualquer forma, a diretoria vai trabalhar a governança, né? Por que eu estou falando disso? Porque eu estou voltando à origem da gente pensar nisso tudo, foi em razão da gente poder validar a nossa prática do Blue Board dentro da rede CNM primeiro, né? Além da WLS. Então, mantemos-nos em termos de governança na diretoria. Outra coisa, eu vou verificar um pouco mais a respeito do estatuto essa semana também, para entender essa parte, quando for ter o conselho, como que funcionaria, né? Se existe a necessidade de constar isso em estatuto ou não, Tá. tá? Eu vou verificar um pouco mais a respeito disso, mas tá bom, vamos focar aqui em termos de diretoria, cada o papel que a gente vai assumir agora. A Milena entraria em qual papel, Monroe? Acho que está como diretora administrativa. Diretora administrativa. Eu queria te perguntar, Fábio, você acha que cabe eu fazer a cobrança para a gente assinar esses documentos, dar uma apressada? Porque, pelo que eu entendo, a única coisa que está faltando é o ok de todo mundo, assim, para daí assinar, como é que vai ser? Pelo Gov? Que nem eu Acredito falei que com honra? Sim. Digitalmente. Uhum. Isso, eu acho que essa cobrança, vamos dizer assim, para a gente formalizar de vez, pode ser a partir da semana que vem, junto, aí você verifica o timing junto com o tempo disponível do Monroe aí, né? Porque eu acho que, como veio a ideia do estatuto, né? Aí então quer dizer que o código, o regimento, o manual também eu vou mudar o manual, não do conselho mais, mas da diretoria. E aí a gente formaliza ela, eu vou ter que adaptar esses documentos ao estatuto, né? A nova condição. Então, acho que o Tá. principal agora é formalizar o estatuto, em seguida a gente formaliza os outros documentos, em si a gente já está aí constando com a documentação, e aí, Milena, um grande desafio é a gente conseguir incorporar esses documentos como uma cultura dentro da rede CNN, no nosso dia a dia.
Então, assim, é um exercício no início forçado, né, para Sim, seguir alguns ritos, porque é uma questão de manter, de fato, uma organização que é o que a gente chama de governança. Então, assim, esse é o grande sim. desafio. Ah, tem que gravar, tem que ter ata, tem que ter isso, tem que ter aquilo, a gente tem que manter. E aí eu acho que é importante que você nos ajude nesse sentido mesmo, sabe? Tá. Ó, então não estamos fazendo. Vamos dizer assim, você vai ser a nossa guardiã, né? Olha, não Uhum, estão cumprindo com o que está na governança. Então, né? É aquilo lá, falar para uhum, os outros fazer é fácil, né? Fazer. uhum. Então, esse é o grande desafio, e aí Tá. isso tem tudo a ver com o nosso DNA do código, que é o brio, que a gente realmente tem essa integridade. Acho que vai ser um excelente Uhum. exercício para todos nós aqui. É uma Tá bom. pergunta, então, nesse sentido, até para facilitar a vida da Milena, não seria o caso de, então, a gente inserir nesse nosso grupo que a gente iniciou chamando de conselho, né? Fazer a diretoria da rede CNM da ONG? Isso, então ela passa a ser, é isso que eu estava querendo confirmar, mas eu entendi isso. Nós Tá, vamos mudar a denominação técnica de sim, conselho para diretoria, assumindo mais o foco, como o Edu falou, né, curto. nessa questão da execução, do executivo. Vamos fazer acontecer, e aí, a partir do momento que a gente evoluir, consolidar e gerar o negócio, aí posteriormente nós podemos ter o conselho propriamente. Eu acho que aí é um nível de maturidade que a gente vai evoluir. O que no máximo a gente pode vir a fazer, talvez, é formatar algum comitê estratégico para algumas discussões específicas, mas mantemos aí a diretoria como prioridade. Porque realmente aí faz sentido o que o Edu falou, é nível de maturidade, né? Ainda não temos uma condição necessariamente de ter um. Começamos com essa curadoria, mas acho Uhum. que agora, em termos precisamos operar, e aí eu acho que executivo realmente é o momento, né? Tá, então hoje eu me comprometo eu tô como administrador do grupo também, daí eu incluo os demais diretores que eu imaginei, né? O Gil, a Renata Red, a Gabriela já está aqui, ver os outros aqui, mas para fechar esses nossos 12, Uhum. daí os outros 6 que são o Conselho Fiscal, eu deixaria para incluir num segundo momento, a menos que a gente faça já. O Conselho Fiscal acho que seria interessante fazer um grupo à parte, viu? Vou fazer a parte. Independente, porque vai assumir pautas diferentes do executivo aqui, né? Sim, Então, pode assumir sim. beleza. Vou fazer isso Ah, então hoje. tá, vamos começar dessa forma e vamos analisar. Eu estou pensando aqui realmente. Bom, vamos ver como é que a coisa vai rolar. Depois a gente volta a reunir aqui e conversar. Fábio, uma questão. A ata é a gravação? Isso, o que que eu estou fazendo, tá? Tá. Depois verifica lá no nosso grupo, na descrição. Eu estou Uhum. fazendo. Eu não fiz isso na última reunião, mas eu preciso fazer. Eu estou baixando a gravação, tá? Eu subo ela no YouTube, mantenho ela não público, né? Uhum. E eu jogo ele lá no Notebook LM. Que aí o Uhum. Notebook LM, você conhece o Notebook LM? Não, nunca usei. Não. Deixa eu compartilhar aqui tela e já vou mostrar para você ver e você vai me ajudar nesse quesito também. Um pouquinho. O Notebook LM é o seguinte. Senhor, que dificuldade com esses negócios me atrapalhando aqui na tela. Ó, ah, eu acho que esse aqui, ecossistema, reunião, conselho. Então, o que acontece? Ó, eu coloquei no YouTube a penúltima reunião lá. Eu vou adicionando as reuniões aqui, tá? Se eu quiser, quando eu tiver uma quantidade de reuniões aqui, eu posso selecionar qual reunião eu quero e eu solicito aqui um resumo da reunião, ó. Quero que formate, né?
a ata dessa reunião. Ela formatou aqui, tá vendo? Entendi. Então, cada um que acessa aqui pode selecionar ou uma ou várias reuniões, pedir uma ata e conversar aqui com ela sobre o que conversou, o que foi feito, o que precisa ser feito, né? Posso solicitar aqui a pauta da próxima reunião com base no que já foi conversado. Então, a gente vai trabalhando a inteligência artificial aqui. Podemos criar depois aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu acabei excluindo, eu acho. Eu tinha criado aqui quando você cria um resumo de áudio, ele cria um podcast em áudio, tá? Uhum. E aí, engraçado, ele tá criando coisa aqui. Excluído. Ele E tá com... esse notebook está compartilhado com... Você mandou no grupo da rede É, CNM? ele fica aqui no... de novo, No... estamos me atrapalhando. Aqui Ah, na ali na descrição, descrição. Achei. isso, tá? Tá, Então, ela tá aqui, ata da rede do notebook LM. beleza. Eu deixei ele compartilhado, eu imagino que todos consigam interagir aqui, né? Imagino eu que sim, tá? Então, basicamente, essa é a proposição aqui. Aí, cabe a mim baixar quando sair aqui, demora um pouquinho a gravação, mas assim que tiver a gravação eu já subo no YouTube, não é nada muito demorado, e dali eu já vou para o notebook LM, tá bom? Tá. Mas esse a gente pode ir conversando durante a semana, você me ajuda a lembrar, e, Tá. enfim, e a gente vai se organizando para ter certo. O interessante é que a gente consiga ter uma pauta antecipada, né, da reunião para já chegarmos com um pouco mais de objetividade, né? Sim. Que mais? Tem mais alguma coisa? Senão a gente pode ir para a pauta do Blue Board aí. Para mim é isso. Eu estou já mandando as mensagens para a turma aqui. Eu vi aqui. Acabou de chegar. Acabou de chegar. Edu, e aí, como nós avançamos o Blue Board, o Morro estava vendo aí a questão do contrato. E tem aí para a nossa programação, nós temos uma reunião amanhã, é isso? A gente tem uma reunião amanhã às 15, né? Não. Aham. Vocês têm condições de fazer um pouquinho mais tarde? Deixa eu dar uma olhada aqui. Na verdade, é às 14 amanhã. Às 14, porque eu tenho um evento na FIEP que é das 8 até as 15. Tá. Então, ó, eu tenho uma reunião às 16, tá? Então, É externa? eu tenho um tempo de deslocamento depois, entendeu? Esse aqui é minha dúvida, tá? Na verdade, às 15 daria, tá? Por mim, tudo bem. Eu me aperto aqui, mas às 15 daria. Então, eu vou fazer um ajuste aqui na agenda. Já enviei o convite com ajuste para 15 horas amanhã. Beleza. Joia, Fábio. Tá. Que engraçado, cara. Tem excluídos. Tá, não recebi aqui ainda. Tá, então fica amanhã às 15, a gente fala do Blue Board, especificamente mais sobre CNM, planejamento estratégico CNM e isso aí, né? Amanhã a reunião seria mais para falar sobre a WLS, não é? WLS, desculpa, foi WLS. confusão minha. Tá. O que você tem para nos falar aqui agora sobre a estratégia do Blue Board, do produto Blue Board? Eu, essa semana, estou terminando, eu comecei a retrabalhar aquele pedacinho final da parte comercial que a gente tinha na apresentação. Eu pretendo terminar ela até quinta-feira, tá? Uhum. Vou finalizar. Eu comecei a fazer umas coisas semana passada, mas eu não fiquei muito contente com o caminho que seguiu, sabe? Então, eu vou refazer ela. Talvez até amanhã eu já consiga, tá? Dependendo de outras atividades aí de hoje, eu amanhã já consiga. Mas aí, como o foco amanhã é WLS,
Se der tempo, a gente vê. Se não, a gente vê na semana que vem, tá? É, Deixa eu só dar uma informação para vocês. Ontem à noite eu conversei com o Emiliano Tá. sobre a questão do Blue Land, enfim, alguns conceitos gerais, né, do produto que implica em economia circular, eficiência energética e tal. Além disso, daí ele me confirmou que ele já sentou com o contador deles e ele estará 100% detendo as cotas da rede CNM, saindo o Manuel. Tá? Então, Não, só para a pera. gente... A nossa ligação será com o Emiliano, 100%, mas eles ainda estão formalizando a saída do Manuel Santa Maria e isso vai ter que ser informado à EFI lá da Espanha. 100% da WLS. Da WLS Tá? Emiliano. Tá, beleza. Tá? Mas não muda nada no nosso contrato Não, e não, tudo, não. porque o contrato é com o CNPJ. Tá, tranquilo. Tranquilo. É mais informativo do que... Ok. tá, tô aqui pensando, né? Acho que em relação ao Blue Board, assim como os outros produtos, a gente precisa acompanhar junto com a Cláudia a atualização do site, como é Uhum. que está isso lá. Eu acho que era importante na próxima reunião, aqui na segunda-feira, ter esse feedback, né? Como que está a relação do site? A Cláudia não pôde participar hoje, mas a gente tem que agilizar isso. E segundo se a gente vai aguardar um pouco mais para iniciar a comercialização, né? Como é que está essa ideia da gente divulgar o produto Blue Board? Qual que é o time? Então, qual que é a ordem do... Prototipagem, né? Acho que é o principal, para daí a gente colocar na esteira comercial. Essa prototipagem é vocês dois, né? Edu e Fábio Banha, que tem que dar o tom. Vocês que são os que manjam, né? De conselho e como é que a gente poderia fazer isso no meio bacon, né? É um conselho que não é o que não vai botar ovo. Então, é por isso que eu estava pensando, por isso que eu volto de novo, né? Da gente aplicar isso com a gente primeiro, né? Sim, Exatamente com a para gente e com a que a gente WLS. tenha... é, Tá mudo. você está no mudo, Edu. Desculpa. A gente tinha comentado, se eu não estou enganado, de já colocar na esteira comercial agora no segundo semestre. Foi isso? Tá, Né? deixa eu... como é que tá a planilha aí? Pô, compartilhei a minha, peraí. Tá. Como é que tá a planilha aí para a gente ter uma rápida visualização e repensar aí Inclusive, aí eu atualizo aqui também a do... Você está com ela na tela aí? Não, não. Ah, Se desculpa. puder, se puder você abrir aqui, eu vou acompanhar pela do conselho aqui, que ainda está como conselho. Vou abrir aqui, só um pouquinho. Aqui o Blue Board. Daqui a 7 minutos eu vou precisar sair, tá, gente? Ok. Milena, se você quiser aproveitar no grupo ali, já dá orientação para o pessoal que na descrição do grupo tem os links e tal, Tá os bom. arquivos. Eu coloquei o arquivo ali, mas não sei se o arquivo tá no link lá também, Fábio. Tá.
né? Cadê aqui? Deixa eu propor uma coisa enquanto o Edu abre aí, que eu estou pensando aqui é o seguinte, a gente está abrindo o grupo aqui da diretoria, mas eu penso que a gente teria que abrir um grupo do comitê estratégico, que aí poderia manter ainda o que a gente está trabalhando aqui, cara. O que vocês acham? Comitê estratégico no sentido de a gente ter os produtos e Não, simultaneamente lançando o quê? não, eu penso no comitê estratégico, que seria a base anterior ao conselho. Seria um conselho, mas seria algo não formal, assim, né? Porque o que acontece? A gente tem duas discussões aqui. A gente tem a discussão executiva mesmo, de fazer o negócio operar e acontecer, e a gente tem que, tem que ter um momento de conversar sobre o que nós estamos aqui conversando, sabe? Se a nossa organização como rede CNM, ela está realmente se consolidando como uma rede realmente, né, coerente para o mercado, entendeu? Eu vejo que são duas discussões diferentes, cara. Pode Por isso que ser? eu estou pensando que a gente teria que ter um grupo mais daquele de quem está mesmo, porque a gente vê, nós mesmos aqui não estamos conseguindo manter uma frequência. Deixamos aqui pré-definido essa reunião, mas ó, o Álvaro, faz quantas reuniões que o Álvaro não aparece aqui, né? Aham. Então, quando eu penso até, de repente, trazendo aqui para o aspecto do comitê estratégico, é, fechar mais entre nós que estamos aqui, né? A Anara também é uma pessoa estratégica que caberia Sim. participar, mas a CBL É, também tem essa dificuldade. foram esses nomes que eu coloquei como vice-presidentes, né? E daí Aham. nós, mais a diretora administrativa, que é a Milena Guardiã, talvez Isso. seja esse grupo, então. Então a gente faria esse comitê estratégico para que são da vice-presidência para a gente pensar mesmo de como nós estamos nos organizando como rede CNM, né? E aí a gente tem que ter uma reunião da diretoria para ver como nós estamos operando isso. São duas pautas completamente Pautas distintas, né? diferentes. Uhum. É, entendeu? A gente tem que ter dois chapéus aqui, não tem jeito. Eu não estou vendo, vamos focar na diretoria. Tudo bem, mas se a rede CNM tivesse mais estruturada, mais clara, mais sólida, beleza. E outra, de novo, eu volto para a relação da formatação do Blue Board, né? Para que a gente tenha clareza efetiva do que é o Blue Board, para que a gente consiga tangibilizar isso para o mercado, nós temos que mostrar o Blue Board por nós mesmos, né? Então, se a gente mostrar que a gente começou com a estruturação da governança, veio para a diretoria, veio para o comitê, do comitê, amanhã isso vai se tornar num conselho. É isso que eu entendo que é, de fato, o papel do Blue Board. Tá. Mas daí não seria o caso de criar, então, um comitê do Blue Board? Então, é que aí, assim, eu penso que o comitê do Blue Board é pensar no produto Blue Board, né? Tá. O comitê estratégico é pensar da aplicação do Blue Board na rede CNM. E de outros produtos, né? Exatamente. Mas E não é o aí, caso, então, da gente fazer um contrato semelhante ao da WLS com a rede CNM ONG? não que eu penso que a rede CNM, por si só, ela tem que estar intrínseca nela, a, o Blue Board. O Blue Blue Board, Board, ele o é produto. intrínseco à rede CNM. Então, em razão da existência da rede CNM, que possui um Blue Board na sua essência, ela comercializa isso para outras empresas. Eu não vejo necessidade de formatação, de contratação da rede CNM para um Blue Board, por exemplo. É simplesmente nós temos o Blue Board, nós denominamos isso como Blue Board. Mas, na Tá, verdade, de acordo. é a governança da rede aqui, né? Sim. Tá bom? Mas aí você e o Edu precisam definir quem vai fazer parte desse Blue Board que vai dar essa assessoria para a rede CNM e para a WLS. Na verdade, eu estou pensando que nós aqui, como vice-presidentes, agora nessa denominação, né, somos o Blue Somos o Blue Board, Board. entendeu? Uhum. De E acordo. aí nós entendemos que, em razão do nível de maturidade, não necessariamente se formaliza como um conselho, mas um comitê, que é apenas um grupo, né,
para discutir essas questões, né, das diferentes partes. E como o Edu falou, então o Blue Board, ele é a base fundamental de qualquer organização e dentro do Blue Board da rede CNM, nós vamos exatamente definir o posicionamento da rede CNM, a curadoria a respeito dos produtos da rede CNM, De acordo. entendeu? Isso. E aí sim vão abrir os comitês do Blue Board propriamente dito, vai ter o comitê de cada produto, né? Vamos dizer assim. Mas eu penso que a gente tem que ter o comitê estratégico, que é parte da Rede. aplicação do Blue Board para a Sim. própria rede CNM. Mas então nessa prototipagem, Edu, olhar então para já taticamente atendermos tanto a WLS quanto a rede CNM, então. Ah, não, então, mas aí a rede CNM, ela não necessariamente precisa estar, porque o Blue Board é o produto e a gente tem a WLS como né, o nosso protótipo de mercado. Tá? Isso. Agora, a rede CNM, ela vai ter o comitê estratégico para discutir a rede CNM. Aí é algo Beleza. diferente, entendeu? Mas é mais para que a metodologia fique consistente, tanto para mercado quanto para nós mesmos. Isso, nós temos Tá. que ser o exemplo. Então, Sim. nós temos o comitê estratégico como parte. Amanhã se tornará um conselho, mas no momento ela vai ser só um comitê estratégico com os vice-presidentes, é assim que a gente define, para pensar realmente. Quando a gente, por exemplo, qual que é a nossa responsa como governança aqui do Blue Board e Rede CNM? É colocar todos os produtos no mercado. Se a gente não consegue monetizar, nossa governança está. Né? Temos que fazer essa diretoria e entregar resultados. Acontecer. Parte dela somos nós mesmos. Isso aí. Sim. Beleza? Beleza. Vamos lá. Você já tem que sair, né, Morro? Fala aí, Preciso ir. Edu. Valeu, gente. Um abraço, boa semana. Falou, Valeu. Morroy. A gente Tchau. se fala aí. Tchau. Ô, Fábio, eu não sei se eu abri o arquivo errado, Não, é isso mesmo. porque tá tudo zerado aqui, ó. Eu acho que a gente só colocou, deixa eu confirmar Porque a aqui. gente colocou as diretrizes aqui, ó, de falar de clientes, tá vendo? Uhum. Curitiba, região metropolitana, Balneário Camboriú, São Paulo. Colocamos aqui o manual. Mas aqui, ó. Olha, tem dois aqui, peraí. Você tinha feito um outro, não tinha? Então, por isso que eu tô. Cadê agora? Peraí. Eu consigo abrir o OneDrive por aqui. Não, tenho que fechar esse arquivo, né? Ó, na pasta comitê você tem dois Excel ali. Tem o cronograma comitê Blue Board, cronograma comitê Blue Board ET 21 de maio de 2026. Ah, é esse aí, então. Agora, peraí. Consegue abrir aí? Deixa eu ver se eu volto para lá, né? Entra lá na pasta do comitê Isso, lá. tá. Aí, ó. Ah, De tá. baixo. Eu mesmo gerei confusão para mim. Para que simplificar se a gente pode complicar a vida, né? É isso. Ah, tá aqui, ó. Aí. Então, a Olha que apresentação lindo o nosso comercial básica. cronograma. Agora sim, ó, a gente tinha colocado nas diretrizes refinar o modelo comercial, estruturar a apresentação, alinhamento comunicação, com comunicação, que aí é o envolvimento da Cláudia, né? Aham. E colocar site, apresentação comercial básica pronta e potenciais. Então, eu realmente estou com essa apresentação comercial bem atrasada, porque a gente tinha falado de final de maio, nós estamos aqui no final de junho e eu não terminei. Tá? A gente tem que passar isso aqui, ó. Para cá, né? É isso? Provavelmente. Ué. Não vai? Ah, peraí que eu tô... Tá vendo os três pontinhos? Peraí. Tá vendo ali a seta View em cima? Tem o botão verde à direita superior? Mais à direita? Aqui. Aí. Vai aí. Ó. Isso, beleza. Isso. Aí. Agora vai. Agora sim.
Bonito. Bonito não, né, Fábio? Bonito não, né? Vamos falar a verdade, né? Tá, Ai, ai. tá, mas vamos ficar assim, tá? Eu essa semana termino e semana que vem, segunda-feira, a gente já tem uma boa coisa para poder discutir, tá? Tá. O grande desafio que a gente tem aqui, Edu, são duas coisas, né? Você vai ter que conseguir definir um cronograma para, eu vou denominar aqui comitê estratégico, para você apresentar como que nós vamos estruturar o produto Blueboard, então é uma discussão aqui, né? E o comitê Blueboard que vai ser para falar sobre os clientes, no caso a WLS, né? Então, só para a gente ter clareza em dois papéis, né? Mais do executivo e, e o papel do estratégico aqui no comitê, né? Aham, isso aí. Tá? Beleza. Tá anotado aqui. Tá bom. Milena, dúvidas? Está voltando Oi. agora? Eu tenho só uma pergunta. Quem que é o representante da WLS? Vocês estão tendo reunião toda sexta? Isso. Não, não. A prioridade a gente deixou pré-definido uma discussão sobre, especificamente, aí seria o squad, né, que a gente chama, que seria assim, vamos reunir o Blue Board da AWS. Quem lidera é o Edu. Isso. Ah, tá. Aí eu e o Morro estamos fazendo parte do contrato junto com o Edu. O Edu está assumindo agora a liderança do Blue Board para a WLS, então ela é uma reunião específica sobre o atendimento à WLS, é o Blue Board da Entendi. WLS, tá? Entendi. Tá. Então tem três coisas, Edu. A gente tem que pensar como rede CNM, como produto Blue Board e como atendente da WLS. E como cliente WLS. Isso aí. Isso aí. Tá? Beleza. Tá bom? Vamos que vamos. Então tá bom, acho que é isso. Finaliza Isso. aqui a gravação. Valeu.